A febre do ouro no Pará teve início na década de 1980 com a descoberta do garimpo de Serra Pelada, na zona rural de Marabá. No entanto, em uma escala menor de produção, garimpeiros já extraíam um mineral precioso em diversas outras regiões do Pará, como nas currutelas, ou seja, as pequenas vilas próximas às cidades de Itaituba, Altamira e Redenção. Já a atividade de garimpagem na Amazônia começou em 1958, quando foram descobertas as primeiras jazidas de ouro no entorno do rio Tapajós, na cidade de Itaituba. Nos anos 1970, o aumento do preço do ouro levou os países amazônicos a adotarem políticas para abrir o interior das florestas à exploração mineral. A atividade de garimpagem na Amazônia brasileira se concentrou no leste, sudeste, sul e no sudoeste do Pará. Por sua vez, Serra Pelada foi o maior garimpo a céu aberto do mundo nos anos 80. A área pertencente à antiga Fazenda Três Barras, hoje dentro do município de Curionópolis, foi invadida por milhares de pessoas, atraídas pela promessa de enriquecimento fácil que acontecia com raridade, pois só ganhava dinheiro quem tivesse recurso para comprar áreas onde ficavam os famosos barrancos. Hoje, no pobre distrito de Serra Pelada, sobraram apenas a desilusão, a pobreza, o desencanto e morte dos velhos garimpeiros. Neste contexto, você vai conhecer a história do famigerado Rambo do Pará, em uma disputa sangrenta contra seu maior desafeto, Onça Branca, na zona rural de Altamira, sudoeste do Pará, que deixou um lastro de mais de 300 mortes. Olá, você está no canal Debate, Histórias e Podcast. Eu sou Vinícius Soares e o que estamos falando aqui é um resumo de documentos oficiais, inquéritos policiais e reportagens. Não estamos inventando nada em mais esta triste história. Peço para que você desde já deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal Debate e ative o sininho de notificações. No ano de 1977, chegava ao distrito de Castelo dos Sonhos, uma pequena vila localizada no Vale da Esperança, zona rural da cidade de Altamira, no Pará, o gaúcho Léo Reck, que mais tarde, devido à sua bravura e má fama, passou a ser conhecido como o temido Onça Branca. Castelo dos Sonhos era circundada por 8 garimpos espalhados por uma área de 400 mil hectares, na qual trabalhavam 6 mil garimpeiros. O famoso garimpeiro nasceu na cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul, mas passou a infância na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde ajudava seu velho pai na construção de casas e na lavoura. Lá, ele entrou nas fileiras do Exército Brasileiro e só saiu para se casar com Irene Carolina, com quem teve 4 filhos. Depois, no ano de 1974, ele foi embora com a família para a cidade de Sinop, no Mato Grosso, distante cerca de 480 quilômetros de Cuiabá, capital do estado, para trabalhar na construção da BR-163, durante o governo militar, mas só ficou 1 ano em Sinop. De lá, ele partiu sozinho em busca de novas terras e foi parar às margens do rio Curuá, próximo à Serra do Cachimbo, onde se instalou e depois voltou ao Mato Grosso para buscar a família. A região de Castelo dos Sonhos era marcada por conflitos de terra, garimpo, grilagem, assaltos no campo e trabalho escravo. Onça Branca chegou ao Vale da Esperança impulsionado pelo incentivo governamental para que as terras da União fossem ocupadas e saíssem do domínio dos índios caiapós. O lema adotado pelo governo federal era integrar para não entregar. No ano de 1984, enquanto formava sua fazenda para a criação de gado, Léo Reck foi informado por 2 homens, Paraibinha e Gaguinho, de que existia muito ouro na região de Castelo dos Sonhos. Daí em diante, o fazendeiro passou a vender lotes de terra, pois já tinha adquirido uma área enorme e também passou a cobrar taxas dos garimpeiros sobre a lavra, além de estabelecer atividades comerciais no local, criando um verdadeiro império à base do lucro e da imposição da força contra quem ousasse atravessar o seu caminho. Quis o destino que anos mais tarde, em 1989, Márcio Martins da Costa, que mais tarde viria a ser chamado de Rambo do Pará,
chegasse à região de Castelo dos Sonhos. Na época, com 23 anos, o jovem tinha como patrimônio apenas um avião em sociedade com outro piloto. Empreendedor, Márcio Costa adotou como negócio o transporte de garimpeiros, que rendeu a ele muito dinheiro e estabeleceu boas relações com o poderoso fazendeiro Léo Reck. No entanto, anos depois, o rapaz decidiu entrar na justiça para tomar uma área de garimpo pertencente à Onça Branca. Márcio perdeu a causa, mas ganhou um grande desafeto. Como represália, Léo Reck o algemou e arrastou pela rua principal do vilarejo de Castelo dos Sonhos. Depois da surra e humilhação, Márcio Costa embarcou no avião e foi embora para Belém, capital do Pará. Porém, alimentava uma sede de vingança contra o inimigo que o esculachou em via pública. Tempos depois, ele retornou a Castelo dos Sonhos, chegando ao garimpo Esperança 4 a bordo de um helicóptero e disparando 2 submetralhadoras Uzi israelense. Este feito fez surgir o temido Rambo do Pará, e o jovem piloto dava início à pilha de cadáveres que iria deixar espalhada pela região a partir desse momento, na guerra por poder, ouro, garimpos e por sede de vingança contra a Onça Branca. A história deste personagem ajuda a entender como a febre do ouro e a busca desenfreada por poder e dinheiro transformaram o Pará dos anos 80 no Velho Oeste brasileiro. Segundo relatos da época, Márcio Costa dormia e acordava pensando em se vingar de Onça Branca, porém sem sucesso, porque seu inimigo vivia cercado de pistoleiros e puxa-sacos no interior do Pará. Possuidor de um forte tino comercial e impondo seu poder a partir do uso da violência, o Rambo do Pará passou a exigir tributos de cada dono de draga do garimpo. Criou uma mineradora, uma empresa de aviação, lojas para garimpeiros, postos de gasolina e comércio de botijões de gás. A moeda utilizada era a grama de ouro, o que gerava lucros absurdos, oriundos de todos os serviços que prestava na região entre Pará e Mato Grosso. Os negócios obscuros colocavam o sujeito em constante mira da polícia. Na sua 5ª prisão, o Rambo do Pará foi capturado no garimpo Carumbé, 6 meses após invadir o garimpo Trairão, ao norte de Mato Grosso. Em todas as operações policiais, o valentão preferia se entregar, porque em semanas ou poucos meses era solto pela justiça ou simplesmente fugia das prisões para reaparecer no paraense Vale da Esperança. As mortes debitadas nas costas de Márcio Martins começaram no dia 2 de setembro de 1989, quando pulou do helicóptero com as submetralhadoras e executou 5 homens. Depois, se sentindo todo-poderoso, o bandido invadiu o distrito Castelo dos Sonhos e fuzilou mais 4 pessoas ligadas à Onça Branca, a queima-roupa. Depois disso, como se não bastasse a carnificina, o rapaz invadiu o garimpo do Aquino em 9 de janeiro de 1992, onde matou mais 4 homens. Depois, de olho no controle dos garimpos, apareceu outro personagem para disputar a área em litígio no braço ou na bala. Edson Martins Cardoso, Edson Goiano, o mais fraco deles, mas que se gabava do seu grupo contar com o lobby de um advogado com influência no Ministério da Justiça. Pelo sim, pelo não, Rambo do Pará mandou matar Edson Goiano durante uma viagem à cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso, onde ele se encontraria com um tal advogado influente. Como os pistoleiros não encontraram o alvo principal, porém, para não perder a viagem, mataram o advogado a sangue frio. No entrevero entre Onça Branca e Rambo do Pará, se lançava a mão do chumbo dos pistoleiros ou liminares da justiça, com juízes dando pitaco onde não eram chamados, ou desembargadores desorientados, talvez por conta de políticos que vez ou outra desciam nos garimpos e retornavam com presentes em forma de pepitas de ouro. A autoridade moral sempre pendeu para o lado de Onça Branca, mas a situação sempre era inconclusiva, embora ele fosse visto por parte da população como menos violento e o único com capacidade de enfrentar o Rambo do Pará.
Apesar de andar com armas penduradas pelo corpo, coturno, calça camuflada e a indefectível fitinha vermelha na cabeça, o jovem Márcio Costa era um moço urbano, bem educado, tinha bons relacionamentos e contatos no mundo político e econômico. O indivíduo tinha muitos sócios, os quais a imprensa de tempos em tempos apresenta alguns deles ainda vivos e atuantes, mas na época os mais conhecidos eram seu irmão, Miron Martins da Costa, e José Miguel Vilaverde, o Miguel argentino, tido pelo jornalista Lúcio Flávio Pinto como o verdadeiro chefe da região de Castelo dos Sonhos. Mesmo com a má fama, muita gente gostava de o Rambo do Pará. Um misto de pistoleiro, garimpeiro, sádico, psicopata, assassino por cobiça ou assassino por farra. Como obrigar as vítimas a beber urina, simular felação na ponta da escopeta ou entre si mesmos antes de morrerem e a filmar algumas das suas ações, quase todas com cenas de mórbida execução ou vilipêndio de cadáveres. Durante um pouco mais de 3 anos, Rambo do Pará construiu um patrimônio invejável, composto por 17 pequenos aviões, 5 caminhões, 6 postos de combustíveis e centenas de quilos de ouro, além de contar com 60 homens armados que controlavam 2.000 garimpeiros. A disputa entre Onça Branca e Rambo do Pará tramitava na justiça, e o seu desenrolar ia caminhando conforme a quantidade de pepitas de ouro que iam parar nos bolsos dos políticos da região oferecida pelos dois inimigos. Desde seu retorno a Castelo dos Sonhos, em 2 de setembro de 1989, até o dia 9 de janeiro de 1992, quando foi morto, Rambo do Pará esteve envolvido na morte de cerca de 300 pessoas e construiu uma história marcada por muito sangue, ouro e troca de favores. Educado e inteligente, ele mantinha importantes contatos no mundo político e econômico de Belém e São Paulo, e justamente por isso conseguiu se safar de diversas condenações, conseguindo sua liberdade com bastante facilidade em todas as 5 vezes em que foi preso. Embora falasse que bandido tem mais é que ficar na cadeia mesmo, seu lema parecia não se aplicar a ele, pois em semanas ou poucos meses era solto pela justiça ou conseguia fugir das prisões e retornar ao Vale da Esperança, onde voltava a matar e lucrar com atividades ilícitas. Nos últimos anos de vida, além de suas ações no garimpo, Márcio Costa passou a comandar o refino de cocaína no Vale da Esperança e cada vez mais gastava uma boa quantia de seu orçamento com propinas para que as autoridades não atrapalhassem os seus negócios, sempre sujos e manchados de sangue. Por mais de 3 anos, o bandido tentou se vingar da humilhação, tentando matar Leuec. Porém, não obteve sucesso em sua empreitada criminosa. Para amedrontar seus desafetos, Márcio costumava desfilar pelas ruas de Castelo dos Sonhos com algumas metralhadoras penduradas nos ombros, e assim surgiu o apelido Rambo do Pará, devido à semelhança com o autor Sylvester Stallone do filme americano Rambo. Na época, o governador do Pará era Jader Barbalho, que passou a ser cobrado pelo ministro da Justiça, paraense Jarbas Passarinho, devido ao avanço da criminalidade no estado do Pará, em especial nas disputas pela posse da terra e nas áreas de garimpo. A partir deste momento, Rambo do Pará passou a ser perseguido pela polícia e pela imprensa nacional, que começou a dar maior visibilidade aos crimes de pistolagem existentes no Pará. Durante uma ação policial, Márcio Costa ficou escondido por 18 horas dentro de uma parede falsa em uma de suas fazendas. Mas ao sair do esconderijo, ele foi alvejado no rosto, caiu e levou mais um tiro no coração. Os disparos de arma de fogo colocaram um fim na vida criminosa de um dos homens que mais matou gente na história do estado do Pará. Já o fazendeiro Leuec, o Onça Branca, faleceu vítima de um câncer no mês de março de 2019, conforme consta em matérias jornalísticas da época, colocando um ponto final em uma história violenta e típica do Velho Oeste americano, todavia ocorrida em plena selva amazônica, onde nos dias atuais ainda prevalece a lei do mais forte, pois parte dos conflitos são resolvidos à bala ou às custas da vida de milhares de pessoas. Gostou da história? Deixe seu like, inscreva-se no canal Debate e compartilhe o nosso vídeo com conteúdo feito exclusivamente para você. Até a próxima história.